Boas-vindas! Cadê as minhas preciosas? Muito bem-vindas! Trouxeram água? Eu trouxe a minha aqui para acompanhar vocês. Ia ser vinho, né? Mas daí, em respeito a quem está gestando, a gente celebra com água mesmo. Muito bem-vindas ao nosso primeiro encontro de 2023. Que tenhamos aí uma relação longa e que a gente possa desfrutar uma da companhia da outra e dos saberes uma da outra. Eu vou me apresentar, sou a Lídia Santiago, eu sirvo mulheres gestantes, eu participo aí dessa transformação, dessa experiência nova, né, da recepção desse novo ser na família dessa mulher. E é um prazer imenso tê-las aqui, é uma honra servir mulheres que colocaram isso como prioridade na sua vida. Essa sua experiência, essa sua capacidade de ser protagonista dessa experiência. Então, é uma honra imensa estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindas à nossa primeira aula, então, do ano. Olá, gurias! Bem-vindas! Dei aqui uma breve welcome para todo mundo e peço que deixem no chat aqui o tópico da nossa conversa de hoje, né? Que é medos enquanto eu estou gestando e medos em relação ao parto. Eu tenho aqui uns top 5, mas se vocês tiverem algum muito diferente ou que está realmente mexendo com vocês, vamos falar sobre eles, por que não? Certo? Vou contar um pouquinho, então, da minha história, bem rapidinho, para vocês entenderem quem eu sou, quem não me conhece. Quem já me conhece vai ouvir a história repetida mesmo. Gente, eu sou a Lídia Santiago, então, eu já sou educadora perinatal atualmente, mas já fui bastante coisa, né? Eu já fui então, por 9 anos da enfermagem, trabalhava em Porto Alegre e larguei a enfermagem depois de um tempo, fui para a gastronomia, fui professora de gastronomia por 2 anos em Porto Alegre também, e depois atuei como chefe aqui na Europa, em 2 momentos diferentes. E a maternidade veio, né? Veio assim de maneira muito bem-vinda, não foi super projetado, mas sim, foi super aceito. E foi lindo receber Leonardo na nossa vida. Quando a maternidade veio, o que eu posso dizer? A educação perinatal se fez mais do que necessária na minha vida. E eu vou te explicar por quê. Porque eu vou te contar uma receita assim, sabe aquela receita de bolo que tem tudo para dar errado? Então, é a nossa. Mas não deu errado, tá? O final é feliz. Eu fiquei grávida durante aquele momento de pandemia, né? E ali estava tudo como vocês, né, se recordam bem, aquele caos no mundo e tudo diferente. Então eu fiquei grávida nesse momento, fora do meu país, tinha acabado de alcançar a posição que eu tanto queria dentro do meu trabalho, né? E o meu filho foi diagnosticado com uma malformação. Então, não podia ninguém vir para cá para me ajudar, né? Eu moro em Malta, na Europa. Eu esqueci de falar, eu acho. Mas acho que a maioria aqui sabe, né? Que eu tô aqui já há mais de 3 anos. E então, o que eu pensei? Eu acho que vocês pensariam a mesma coisa. Eu preciso estar muito bem informada caso eu precise parir no pior cenário, né? Gestar e parir no pior cenário. O que acontece? O pior cenário seria muitas restrições ou algo do tipo em relação ao parto mesmo, né? De não poder ter acompanhante, de não poder, talvez, caminhar, me mover, né? Coisas simples que eu fui identificando que eu podia ter muito mais informação para lidar com isso. Aí vem o diagnóstico do meu filho, né? Fissura labiopalatina. Com esse diagnóstico, eu tinha então que garantir que ele seria
muito bem recebido, porque malformação aqui não é tão comum. Então, o meu medo era que ele tivesse alguma discriminação, ou que fosse novo botando sonda, e tudo que vocês podem imaginar que vem na cabeça de uma mãe com medo. Então, sim, eu tive muito medo. Eu tive muito medo, mas o medo me moveu em direção ao caminho de busca de informação. E por isso que eu vim parar aqui com vocês hoje, né? Levando um pouquinho do que eu sei, transbordando a minha experiência para que mais mulheres possam ultrapassar essa barreira do medo e chegar num local onde a gente se sente fortalecida, autônoma. E foi isso que aconteceu comigo, graças a muitos cursos, né? Eu fui a gestante dos cursos porque era tudo online, né? Eu não recebia ninguém na minha casa, até para receber uma massagem era difícil, né? Então, assim, a minha doula aqui foi incrível, uma doula que mora aqui, mas é italiana, e ela deu um suporte inabalável. E no dia, ela podia me acompanhar em casa, né? No dia do parto, quando tudo começou, e eu tinha certeza já que eu estava dilatando e tudo, porque eu tinha uma noção já do meu corpo, mas o background da enfermagem, né? Eu pedi para ela não vir. Eu disse, não precisa. Quero fazer isso sozinha. Porque é isso, quando a doula é muito boa, quando a educadora perinatal é muito boa, ela te empodera tanto, ela te deixa num lugar de tanta força, de tanta... você esclarece todas as dúvidas, que você chega num lugar de quero fazer sozinha, ou eu consigo fazer sozinha, né? Claro, gente, não tô falando ainda de partolândia, de fase de covardia, isso aí todo mundo tem. Aquele momento lá em que a gente diz, meu Deus, tira essa criança de mim, num parto normal. Mas, sim, eu passei por todo o início ali do parto sem a doula, e o meu marido tinha bastante orientação também, e ele foi o parceiro, o guardião do parto, e vocês vão entender depois o que significa isso. Certo? Então, essa é a minha receita, que tinha tudo para dar errado, mas deu certo, e Leonardo cresce, tem uma vida plena com todos os tratamentos e acompanhamentos. Isso não foi um problema ou um dificultador na hora do parto. Nós fomos muito bem assistidos, justamente porque a gente demonstrou que tinha informação, certo? Então, acalma o coração, se informa devagar, step by step. Não adianta a gente ficar aqui agora pensando lá no dia que ele vai para a creche, porque ele ainda está na barriga, calma, vamos devagar, tá bom? E aí, eu queria dizer para vocês que eu estou aqui olhando as minhas anotações e eu vou ver no chat se vocês colocaram os medos. Alguém colocou algum medo aí? Cadê os medos, gurias? Ninguém tem medo. Ninguém tem medo. De onde vocês estão falando? Coloquem o país ou a cidade para a gente saber. Conta aí para mim. Dores. Top 5, né, Jess? São Paulo. Aqui Malta. Aqui eu vi que tem de Guaíba, que eu conheço. Porto Alegre. Malta. As minhas vizinhas. Natal, Rio Grande do Norte. Medo de não conseguir amamentar. Medo de não dar conta. Sabe que esse, Adri, é o medo number one. É o número 1. Todas as mulheres que eu conheci e converso, esse era o medo número 1. O medo de não dar conta. Muitos medos, porque tudo ainda é novidade. Então, vamos acalmar alguns. Yas. Então, tá. Hoje a aula vai te deixar menos ansiosa, eu garanto. Combinamos assim? Vamos começar, gurias. Eu anotei aqui. Vamos começar pelos de vocês. Vamos começar por esses medos aí. Vamos começar de baixo para cima. Medo de tudo. De tudo. Esse daí tá. Esse aí vamos deixar ele para o final, porque aí vai abranger tudo, né? Medo de não dar conta, Adri. O medo de não dar conta.
Eu também tinha, ainda mais sozinha aqui, né? Sem família e com o bebezinho super precisando. E esse medo de não dar conta, pensem comigo, gurias. Ele vai ir até a criança ficar independente, até o jovem ficar adolescente, ficar grande, ficar que ele consegue se alimentar e trabalhar e ter uma vida social. Esse medo a gente vai seguir com ele, né? Ele só vai dando uma equilibrada. Mas esse medo na maternidade, né, segundo a psicologia, ele vem justamente para instigar a mãe a buscar informação. Então, esse medo, na verdade, é um medo que te tira da zona de conforto ali. Eu tenho medo de não dar conta. O que eu posso ir melhorando no planejamento para que eu dê conta, né? E assim, gente, dar conta é uma palavra muito ampla, né? Dar conta, assim. Não pensem, já vamos quebrar aqui agora uma expectativa. Não pensem que vocês vão dar conta de tudo, tá? O puerpério, depois que o bebê nasce, vocês não vão dar conta de tudo. Não vai estar com a louça sempre lavada. Começamos por aí. A roupa não vai estar sempre dobradinha no roupeiro, tá? Esse medo aí, esquece ele, aceita que vai ser mais fácil. Depois aqui tem outro medo que, gente, opa, deu travadinha? Medo, cadê? Canoas, a Vanessa. Bem-vinda, Vanessa. Medos das dores, tá? Eu tenho uma coisa para contar para vocês. Olha que maravilha. Na 37ª semana de gestação, o nosso corpo, ele diminui, reduz drasticamente os receptores de dor. Olha que maravilha. Nosso corpo não é incrível? A gente é feita para isso, gente. Então, assim, com 37 semanas, as dores que tu sentia no teu corpo normalmente, elas não vão doer mais. Então, por isso que a gente consegue passar por um trabalho de parto. Por isso que a gente consegue levar a gestação muitas vezes até as 41 semanas, 42 semanas, mesmo tendo aquele bebê imenso dentro da gente, chutando as costelas, né, já descendo ali para dentro da pelve, que também gera um pouco de desconforto, né? E a gente suporta isso. Graças à relaxina, que é um hormônio que relaxa as articulações da gente, e graças a essa diminuição dos receptores de dor. Então, assim, você vai dar conta, mas existe a diferença entre dor do parto e sofrimento, né? Concorda comigo? Tô falando, tá claro? Faz sentido para vocês? Responde aí. Para mim também. Ok. Tô lendo vocês. Gente, assim, primeiro que a cultura do parto, a cultura que a gente... Oi, tá funcionando? Estou aqui. Qualquer mudança, vocês me avisem aqui, por favor. Esse é o nosso canal de comunicação, do chat, tá? A cultura do parto, nosso meio ocidental, ele é o quê? Quando vocês escutam a palavra parto, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Escreve aí para mim. Sabe o que vinha na minha cabeça? Cesárea. Sim, né? Dor. Dor é considerado ruim, né? Anestesia aí para tirar a dor, né? Nem sempre tira, viu, Yas? Às vezes só reduz mesmo. Bisturi, olha. Adorei. Sabe qual é a palavra que vinha para mim? Quando eu tinha medo da dor do parto? Vinha a palavra... como é que é? Rasgar. A outra palavra que vinha era... como é que era que eu tava falando esses dias com a minha amiga? Era... é aquele momento que tu diz assim, não tem como voltar, sabe? O parto, meu Deus, não tem como voltar. Depois que começou, não tem mais como voltar atrás. Não tem como dizer que quero descer, gente, não quero mais. Né? Então, assim, gente,
o parto, ele é minado, desde que a gente nasceu, ele é minado de palavras negativas, né? Rasgar, bisturi, dor, cesárea, que a gente sabe que cesárea é uma cirurgia dói, cirurgia abdominal dói muito, a recuperação, ela não é tão fácil, né? Então, vem todas essas palavras vem assim, meleca, sabe, o bebê nasce todo melecadinho, todo branquinho, assim, de vernix, que é aquela gosminha que protege ele. Olha, até eu falei gosminha, viu? Mas é um hidratante natural para o seu bebê. Gente, aquilo não tem cheiro ruim, não fede. Aquilo é um cheirinho doce. É a coisa mais maravilhosa que protege teu bebê. E que ajuda ele também, né, a sair e protege ele do meio externo nas primeiras horas de vida. Então, outra palavra que me veio é cocô. Caca, como diz meu filho Leonardo, né? Cocô, porque todo mundo pensa o quê? Que no parto a pessoa vai fazer cocô, porque dizem que tem que fazer força de cocô, e fazer cocô é ruim, porque a gente entendeu que fazer cocô tem que esconder, que fazer cocô é feio, que fazer cocô é nojento, né? Então, assim, entende que tem essa cultura do parto por trás de tudo isso? Né? Sangue. Gente, parto tem pouquíssimo sangue. Um parto normal tem pouquíssimo sangue, né? Tem sangue depois, no puerpério ali, né? Quando você tem toda a dequitação da placenta, e aí depois fica uns dias sangrando, aí tem sangue. Mas no parto mesmo tem pouquíssimo sangue, quase nada. Alguns nem tem mesmo. Entende? Então, assim, procura lembrar na tua mente de como você via, foi recebendo o parto na tua vida, como é que as pessoas te contavam, histórias dramáticas, né? Inclusive, deixa eu botar uma coisa que não tem tanto a ver, mas eu quero deixar para vocês aqui um parênteses grandão, que é, está grávida, não assistam coisas dramáticas, tristes, não assistam coisas que tenha um final não bom para a gestante, para o bebê ou para a família, porque o nosso cérebro, nesse momento, ele está em completa mudança. Tá? Desde que você engravidou, o cérebro começa a mudar. E vocês vão perceber aí de inúmeras formas. O esquecimento é uma delas. Quem já é esquecida, ferrou, vai ficar muito mais esquecida e isso vai demorar bastante tempo para voltar ao normal. Tá? Então, assim, o nosso cérebro não entende exatamente o que é verdade e o que não é. Quando você escuta uma história muito triste ou vê alguma cena que não é real, que é uma fantasia, que é um filme, que é um teatro, você sente a dor, você muitas vezes chora, se abala, sonha, entende? Porque a gente sabe que isso não foi real. Mas o nosso cérebro, ele libera hormônios, libera toxinas, libera substâncias que deixam nosso corpo estressado, tenso, cortisol, né, de estresse, e tudo isso vai para o seu bebê. Tudo isso é dividido com o seu bebê. Você sente e ele também recebe essas substâncias. Então, assim, vamos combinar aqui, vamos fazer um pacto? Quem tá grávida aqui não vai assistir coisa ruim. Vamos assistir coisa boa? Vamos transformar esse período do teu tempo, esse período tão importante de transformação da melhor maneira possível. Vamos alimentar esse tempo de informação boa? O que vocês acham? Combinado? Me conta aí. Deixa eu ver o que mais estavam falando aqui. O áudio está picotando para mim. Ok. Medo aqui, a Mari botou. Medo da amamentação, né? Hoje em dia, nós temos dentro da própria maternidade, né, muito suporte para amamentação. E isso também deve estar descrito com todas as letras que você quer amamentar, na primeira hora de vida, que você quer amamentar, que você quer estímulo e que você quer orientação. Porque tem na maternidade as midwives aqui, né, as enfermeiras obstetras, que têm pleno conhecimento disso, plena experiência disso, e elas podem te ajudar. Depois disso, indo para casa, tem aquele quarto, quinto dia, que é a fase da pojadura, que é a fase que as mulheres mais reclamam que é difícil, porque é quando o leite vem com força mesmo, né? Quando os ductos ficam todos
cheinhos, e aí a mama fica muito endurecida e tal. Aí precisa de uma orientação mais específica para esse momento. E talvez uma consultora de amamentação possa te ajudar, possa te livrar dessa angústia. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se tu já sabe que isso vai acontecer do quarto ao quinto dia lá do teu pós-parto, tu não fica mais tranquila quando tu já sabe? Tu não fica mais, tava esperando que isso acontecesse mesmo. Então não vou me desesperar, não vou achar que meu peito tá virando uma pedra, assim, do nada, sem saber por quê. Então, é isso que eu comento com você sobre o sofrimento, né? Doer, dói, e o sofrimento emocional. O sofrimento emocional te causa muito mais dor do que a dor real. Entende? Como é que tá o áudio aí, gurias? Meu marido adora filme de terror, o que fazer? Explica para ele que talvez nesse período, Yas, é melhor vocês não assistirem juntos. Se ele quiser assistir, talvez ele espere você dormir. Ou tem que ser bem claro. E como explicar para ele. Entender, mostrar que você entende agora, que você sabe o porquê que não é bom, né? Vai lá dar o carteiraço, eu estudei. E divide com ele esse momento. O meu marido também gostava de filme de serial killer, essas coisas. Eu nunca gostei, ele sabe. Então, se ele quisesse fazer, se ele quisesse ver alguma coisa com violência, ele esperava eu dormir, ou quando eu tinha algum compromisso, ele assistia. Eu acho que é válido, né? E outra também, já vai sabendo aí que a tua criança vai crescer e ele não vai poder assistir tudo que os adultos assistem. Então, vai ficar um pouco mais limitado já, né? Deixa eu ver vocês aqui. Eu só vejo filmes e séries de morte, destruição e guerra. Vou parar de assistir. Ai, que bom, Jess! Eu já fico com meu coração em festa. Muito bom. Deixa para depois, quando você não estiver entregando tanta substância, dividindo todo o teu ser com esse outro ser. Deixa para depois. Combinadíssimo, a Yolanda também concordou. Medo de não dormir. O medo de não dormir no pós-parto, né? Era o medo meu. E vou dizer, é cansativo, gurias. E não existe estoque de sono. Não deixa de falarem lá, aproveita para dormir agora, porque depois, não sei o quê. Gente, não existe estoque de sono. O que eu posso te dizer? Vai melhorar, né? Vai acontecer aqueles meus 3 meses ali que esse bebê é muito pequeno e ele tem um estômago muito pequeno e ele saiu de dentro de um lugar que ele estava muito protegido, foi para um lugar que ele se sente desprotegido. O que ele precisa? Se alimentar frequentemente, porque o estômago esvazia rápido, né? Do teu contato físico, porque ele ainda precisa desse tempo com você, né? O bebê, quando ele nasce, ele não está totalmente pronto, né? Se um bebê nascer e a gente deixar ele ali, num canto, e ir embora, ele não sobrevive, né? Ou seja, esse bebê precisaria estar ainda dentro da barriga. Se ele ficasse mais tempo dentro da sua barriga, ele ia ficar muito grande para sair. Então a natureza é toda perfeita, né? Fez esse bebê sair antes e fez essa mãe ter uma enxurrada de ocitocina para ela sentir muita necessidade, vontade, responsabilidade de cuidar dessa criança. Então, assim, os hormônios vão te ajudar nisso, porque cuidar dele vai ser a coisa primordial na tua vida naquele momento. E cada mudança no olhar dele, cada mudança no tamanho dele, que cresce tão rápido, isso te alimenta, sabe? O cheirinho dele, isso tudo te alimenta, te faz perceber que o sono que tu está perdendo é um sono que tá tudo bem perder. Vai ter momentos de exaustão, sim. Inclusive, hoje eu escrevi, eu acho que ela não tá aqui ontem. Não foi para ela. Agora eu não lembro mais quem foi a gestante, assim, de cabeça, tem para ela as mensagens. Mas eu escrevi para ela. Tá difícil? Coloca a cabeça dentro do roupeiro, dá uns gritos lá e volta. Porque é isso. É muito hormônio, é muita transformação, né? Então, coragem. Coragem.
esteja avisada, né? Que no câncer assim, ninguém me falou. Não, pesquisa sobre, lê sobre esterogestação já, a palavra-chave é ocitocina, né? E, gente, ocitocina, agora que entra esse assunto, mas nem é o nosso assunto, né? Vamos aqui fluindo no assunto. Ocitocina começa a desenvolver agora, tá? Vocês se carreguem na ocitocina aí. Vão pegar sol, fazer passeio bonito, ver coisa bonita, comer coisa gostosa, ter relação sexual gostosa, ganhar carinho. Isso tudo produz ocitocina. Dá abraço em que você ama, olho no olho do seu parceiro, né? Te fez perceber que você está sim dando conta. O dando conta é justamente isso, né? É aquele senso de responsabilidade, tô sendo responsável, tô conseguindo manter todo mundo bem. Mas eu digo não dar conta, falando da casa, do marido, do emprego e tudo isso, né? Eu falo mais desse pacote total, assim. Tem uma música da Cell que se chama Ocitocina Verdade, Aline. Eu acho que tu já me passou essa música aí. Se não me engano, a gente conversou sobre essa música. Ah, ocitocina é demais, né, gente? É gostoso produzir ocitocina. O seu partner, quem estiver com você, o pai da criança, ou o parceiro, ou a parceira, ele é responsável por estar com você gerando ocitocina, tá? Então, muito contato físico. Muito abraço gostoso, banho junto, isso é bom para liberar a ocitocina. E o teu bebê vai ficar relaxadão lá, tá bom? Vamos seguir então, gurias. Ah, outra coisa, vocês sabiam que se vocês viverem até os 80 anos, tá? Mais ou menos. E vocês tiverem um filho lá com seus 30, quase 30, vocês vão passar 50 anos com essa criança. Que não vai ser mais criança, né? Mas o que eu quero dizer é que o percentual dele pequenininho, o percentual de tempo, vai ser de 5%. 5%, Preciosa. Não é pouco para ficar com seu bebê. 5% de tempo que ele vai ser dependente de ti, até os 2 anos. Que ele vai ser totalmente dependente de ti. Né? De não caminhar direito, de cair, de precisar de ajuda para comer, para se vestir, de trocar fralda, de querer colo todo tempo, de te chamar. Isso tem uma hora que cansa. Mas se a gente pensar que isso é só 5% da vida do teu filho, não dá uma aliviada? Então pensem sobre isso aí quando apertar. Lembrem disso. Depois, vamos ver que medo que eu tenho aqui, gurias. Ah, tem uma coisa que eu quero falar pra vocês. E o medo de fazer amor? De sexo? Quem é que tem medo de fazer sexo? Aquele barrigão? Me conta aqui. Bem, como eu falei, eu tive, ó. Alguém já teve. O sexo, não tenho medo, não. É isso aí, Monique. Fogo no corpo todo. Gurias, assim, o sexo não tem problema nenhum, tá? Por mais avantajado que seja a pessoa que você está se relacionando, não vai encostar no seu bebê, não vai machucar, não vai acontecer nada. Se é uma gestação saudável, o colo do útero tá fechadinho, tá tudo bem, pode fazer sexo à vontade, né? Que nem eu falei esses dias para outra, ela não vai se pendurar no lustre, porque é meio perigoso com 37 semanas, mas aproveite, né? Serotonina liberada, o corpo relaxa, seu bebê também fica sentindo aquela sensação de bem-estar, então aproveite. E no final da gestação, quando você já está lá com 37, 38, isso ajuda ao seu corpo relaxar, o seu colo também já começar a ter os movimentos ali, porque se você fizer sexo sem camisinha, sem preservativo, e o seu parceiro gozar dentro, já é, né, o esperma já é uma indução natural, tá? Uma indução suave, mas é um tipo de indução natural. Depois, o que eu tenho aqui? Quem é que tem medo aí de circular de cordão? Já ouviu falar? Ou você tem mais medo de fazer cocô na hora do parto?
que é isso? Jéssica, sabe quando falam que o bebê... que interessante. Sabe quando falam que o bebê nasce com um cordão enrolado no pescoço? E por isso que ele nasceu roxo? Às vezes dizem assim, né? Então, gente, a circular de cordão... Eu tô esperando só para ver aqui se vai ter mais alguma coisa. A circular de cordão, ela acontece, sim, muito. O cordão vai enrolar algum lugar do corpo do bebê, tá? Não necessariamente no pescoço, pode ser no pescoço, no braço, na perna, enfim, na barriguinha. Ele vai enrolar. O cordão é longo e o cordão vai enrolar em algum lugar e o bebê, lembrem-se que o bebê não respira dentro d'água, tá? O bebê tá lá dentro, envolto por líquido amniótico e ele não respira dentro da água. Vocês não respiram dentro da piscina, com a cabeça dentro da água, né? Então o bebê também não faz isso, tá? Ele só vai ter as vias aéreas liberadas quando ele sai de dentro de você e aí dá aquela primeira abertura das vias aéreas. Até então, dentro de você, ele está recebendo oxigênio e nutrientes pelo cordão umbilical. Deixa eu ler aqui, a Monique estuda. Não tenho, porque já estudei. Ai, maravilhosa! Não há perigo por ser gelatinoso. Isso mesmo que o cordão se enrole, ele não vai cortar a circulação. Exatamente isso que a Monique falou. Perfeito. Muito feliz que você já sabe. E o cocô? Tô lá na hora do expulsivo. Quem é que tem medo de fazer cocô? Na hora do parto. Não precisa, tá? Não precisa ter medo de fazer cocô. Primeiro, gente, que parece que tá saindo um enorme. Mas não tá, é a cabeça do seu bebê, né? Que ela tá batendo lá embaixo, fazendo pressão no assoalho pélvico, já na vulva ali para sair. E aí a gente tem a sensação de que tá fazendo cocô e é uma grande quantidade. Não é, tá? É assim, é o finalzinho ali do reto, que às vezes tem algum bolo fecal que vai sair, mas, gente, para a equipe isso é muito natural. Então, já vão pegar com uma compressinha, já vão tirar, você nem vai sentir o cheiro, ninguém se importa com isso. É saudável para o seu bebê, tá? O bebê, se vocês observarem a anatomia, ele sai com a cabecinha para trás, né? Cabecinha de frente para o bumbum da mãe. Isso já é a natureza, né? Nos mostrando que ele vai ter mais contato com a microbiota da mãe e vai desenvolver mais anticorpos, tá? Por isso que o parto normal é um dos muitos motivos do parto normal ser tão maravilhoso e tão perfeito. O cocô é o último dos meus pensamentos. Não tenho medo, mas também de não emagrecer nunca mais, o peso só sobe. Monique, desculpa, Yas, isso é um medo de muitas mulheres, tá? O que eu posso te dizer? Tente se alimentar de forma saudável. Quanto menos empacotado, quanto menos industrializado, melhor vai ser. Não só em questão do corpo, né? Mas em questão de saúde para o seu bebê, para você. Lembra que depois da 20ª semana, mais ou menos, seu bebê, ele consegue sentir os gostinhos que você sente. Então, no líquido amniótico. Então, dê alimentos diferentes para o seu bebê, tá? Naturais. Que aí ele vai ter ai, meu Deus, uma introdução alimentar mais fácil. Ele vai já estar habituado, tem uma memória gustativa daquele sabor, também já ajuda. Então, se alimente bem, faça exercício. Eu era louca do exercício, porque eu sempre fui muito agitada, trabalhava, fazia... Até ali onde deu, eu corria. Depois era só yoga e fisioterapia pélvica, caminhada, subir de escada. Eu gostava de estar no movimento. Mas tem gente que não está habituada, então não vai sair fazendo maratona depois que engravidou. Mas sim, ter uma rotina de exercícios é importante. Não somente pelo corpo, e sim pelas dores que podem surgir conforme o teu corpo vai mudando e o bebê vai crescendo, tá? Mãe de segunda viagem aqui, tive receio. Mas sei que é normal acontecer, fiquei tranquila. Isso aí, vamos tranquilizar o coração. O que mais que eu tenho aqui para vocês, gurias? Eu acho. De alimentação. Alguém tem alguma dúvida ou medo de se alimentar?
e não poder ter comido aquilo depois dá um problema? Me conta aí. Outro dia tava me falando que tinha uma menina tinha medo de dormir para algum lado. Sim, medo de alimentação. Então, assim, gente, eu acho que o maior medo que eu recebo é peixe cru, né? Frutos do mar, peixe cru. Lembrando que frutos do mar pode comer, mas ele tem uma quantidade bem alta de metais. Então, se você puder reduzir ou não comer, você vai ser interessante. Mas não precisa tirar da sua alimentação. Peixe cru, desde que você saiba a procedência, que você confie na procedência, que a manipulação desse peixe seja de forma sanitária, tá tudo bem, pode comer. Medo de que algum alimento cause cólicas no bebê. Então, Yolanda, isso tem estudos que mostram que sim, tem estudos que mostram que não. Eu vou dizer que é de bebê para bebê e de mãe para mãe. Tem mães que comem tudo normalmente e o bebê não tem cólica nenhuma. Tem mães que se cuidam muito, o bebê tem cólica. Então, eles seguem estudando isso, inclusive. É um estudo bem desenvolvido já. Eu li que vitamina A faz mal para a saúde do bebê. O que isso significa? Jé, eu nunca vi nada sobre a vitamina A, mas eu vou te dizer que tudo que seja em grande quantidade vira tóxico, né? Inclusive vitamina, inclusive hormônio, né? Então, por isso que também a gente fala, né? Não tomem melatonina para dormir se você não tem certeza que precisa, porque melatonina ajuda a gente a dormir, sim, mas é um hormônio, né? Se a gente não souber como é que tá no nosso corpo, se a gente tomar, ele vai passar do nível, não vai ser bom para você. Então, cuidado com os excessos. Mas eu vou me informar sobre isso, sim. Sim, minha gineco também disse o mesmo. Se a procedência e a preparação do peixe for segura, está liberado. Isso mesmo. Não fique lá, ai, não vou comer sushi. Gente, se você confia no local, coma. Né? Não fique com essa preocupação. Não é um grande problema, não. E aí, o peso, depois, voltando lá na Yasmin, pensa assim, que depois que você pare, tem todo aquele processo. O útero leva de 6, né, a parte ali pélvica e todos os órgãos internos, eles levam de 6 a 1 ano para todo mundo se realocar, o útero voltar para o tamanho normal dele. Então, tem esse processo interno, fisiológico da mulher, que tem a camada adiposa, né, que é a camada de gordura. O quadril, ele tem uma abertura que acontece nele ali, que é articular e óssea. Às vezes ele não volta totalmente, fica um pouquinho mais larguinho. Mas, gente, assim, tô falando de coisas naturais e fisiológicas, né? Diástase, a gente tem que cuidar para não virar patológica. Diástase, ela acontece sempre, né? E isso modifica também ali o formato da barriga da mulher. Mas, se você conseguir devagarinho, quando você for passando o puerpério, organizar momentos de treino, de caminhada, não vai ser bom só para o seu corpo, vai ser bom também para sua mente. Então, às vezes, a mulher não voltar ao corpo. E assim, gente, esquece voltar, tá? Não tô falando que você vai voltar a ficar igual. Você é outra mulher, né? Começando por aí, você é outra mulher. Isso é assunto para uma outra aula. Mas você é uma outra mulher. Então, entender que esse processo é dolorido, para mim, foi muito dolorido. E às vezes ainda me incomoda, né? Eu sempre fui muito magra, praticava muito exercício, e aí, quando depois no pós-parto, né, foi uma enxurrada de coisas, e eu não tive o mesmo tempo e a mesma dedicação para fazer as coisas que eu fazia antes. Vamos ver o que está aqui. Ácido fólico durante o tempo correto também. Há muitas mães que tomam até o fim da gestação. Exatamente, tudo em excesso, né, gurias? E assim, é importante o ácido fólico. Vocês viram meu outro vídeo? Tá lá no Viva Malta, no canal Viva Malta. É a primeira coisa que eu digo, tome ácido fólico, né? Porque aí você vai ter sua consciência tranquila. Já começa com ácido fólico. Amores, eu acho assim que o que a gente tinha de top 5 dos gestando, parindo, já é ideal.
O tempo do ácido fólico, tem médicos que prescrevem até o 8º mês, 7º mês. Já vi gente voltar a tomar ácido fólico depois também. Então, é uma prescrição médica. É o ideal que seja uma prescrição médica. Porque depende também do teu pós-parto, de quanto de sangue que você está perdendo, de como que você está se recuperando, se você está nutrida ou desnutrida. Isso tudo depende do peso que a mãe tá, né? Gurias, aqui, dos meus medos eram esses. Tem algum outro medo aí pairando no ar? Me contem. Liberem esse medo de vocês. Vou tomar aqui minha água, que a garganta secou. Não dá para voltar a ser o que a gente era, porque a gente evolui como Pokémon. Para outro ser, agora somos mães. Outro patamar. É verdade, né? Por isso que eu falo, por isso que eu aderi o Preciosa, né, Mari? Porque a pedra é preciosa, né? Ela vem, às vezes, de um lugar muito escondido e sujo e não está lapidada. E digamos que no pós-parto, então, depois que você vira mãe, você lapida essa pedra e ela perde o formato que ela tinha, rústico e natural, original, e ela toma esse formato lapidado. E não tem como voltar atrás, você já lapidou ela. Ela vai seguir ali, tão valiosa quanto antes, ou até mais, mas não tem como voltar atrás, né? Depois que você lapidou essa pedra preciosa. Então aí temos, vocês são diamantes, rubis, esmeraldas, né? Nós somos, e isso. Aqui, gurias. Monique, meu medo é só com a língua mesmo, por estar fora do meu habitat natural. Então, Monique, o problema não, a língua, eu consegui resolver, né, aqui, porque maltesa a gente não vai entender, né? Eu, pelo menos, não entendo maltesa ainda. Então, no plano de parto, a gente consegue deixar claro. Aqui, né, eu vou ainda explicar para vocês, mas aqui a gente consegue colocar no plano de parto, né? Eu gostaria que dentro da sala de parto falassem somente inglês, né? E que falassem pouco, que falassem baixo. Não fica abismada com isso. Entenda algumas denominações específicas em inglês, né? Tipo de indução, procedimentos, intervenções, e aí você vai conseguindo se comunicar. A gente pode conversar depois sobre isso. Seu parto foi normal ou cesárea? Como foi sua experiência? Meu parto foi normal, cesárea, na minha experiência e na minha escolha, era somente em caso de emergência, né? Porque eu sei dos benefícios e malefícios de uma cesárea, malefícios e benefícios do parto normal, então eu decidi, para minha escolha pessoal, que a cesárea seria somente uma emergência. A minha experiência aqui foi excelente. Excelente. Gurias, levei meu plano de parto, um dia eu mostro para vocês. Levei meu plano de parto, botei em cima da mesa, meu marido sabia de cor e salteado do plano de parto também, e todos da equipe leram. E, gente, tô falando de equipe plantão. Não tem a coisa de médico que conhecia, não, equipe de plantão. E eu fui muito respeitada. Meu filho também, meu marido também. Foi muito bom. Essa definição foi mais poética. Ai, às vezes estou inspirada, Mari. Gurias, deixa eu contar para vocês, então. Né, nós estamos aqui, vocês são preciosas, como eu sempre digo, mas eu quero dizer que vocês são um grupo VIP, um grupo que se moveu e está aqui hoje, tá? E eu quero honrar vocês com isso. O que eu quero dizer? Eu tenho um programa que eu vou lançar agora nos próximos dias, mas vou lançar primeiro para vocês, que se chama Plano de Parto SOS. Mas o que é isso, Lídia? É justamente isso. É entender quais são os processos do parto e poder mostrar as preferências para a equipe que vai te atender. Como você gostaria que seu filho fosse recebido nesse mundo.
para que você tenha uma experiência positiva e respeitosa. Gente, minha missão aqui é essa, tá? Minha missão no mundo, com vocês comprando plano de parto ou não, comprando educação perinatal ou não, a minha missão é que mais mulheres tenham experiências positivas e filhos sendo, né, recebidos de maneira gentil, como deve ser, como toda criança deveria ser recebida. Então, o plano de parto, o que ele é? Ele é uma imersão em grupo, nós vamos estar num grupo, eu vou fazer a guiança de vocês. O que vai acontecer? 14 dias juntas, cada dia uma missão, tá? Eu não tô falando de missão difícil, tá, gente? É uma missão realmente de construção desse documento, esse plano de parto. O que isso vai facilitar na vida de vocês? Isso vai facilitar a comunicação com a equipe que vai te atender. E também, o que né, por trás disso tudo é que você precisa estudar para fazer. Você precisa entender quais são as sequências, quais são as fases do parto, quais são as intervenções que podem ser oferecidas para vocês nesse momento tão importante. E mostrar o quanto que para vocês é prioridade esse atendimento, esse tratamento, esse momento. Gente, não volta atrás, tá? O que você não comprou no enxoval agora, você pode comprar depois que o bebê nascer. Mas o parto não tem como ir lá e fazer de novo, né? É uma vez só, uma vez para cada criança. Então, o plano de parto, o valor dele, de investimento, vou falar em reais, né? Porque estamos falando aqui em português, mas tem também o valor em euro. Mas o valor em reais, ele é R$ 687, que pode ser parcelado, enfim, tem muitas maneiras de pagar. Mas para o grupo VIP, hoje, nas próximas 48 horas, vai ficar por 487. E também pode parcelar, enfim, pagar como ficar melhor para você. É um investimento no quê? Na tua experiência, né? Na tua experiência. E eu faço questão de guiar mulheres dessa experiência. Não muitas, porque eu quero um grupo bem mais... como foi esse, né, gurias? O grupo VIP. Eu não queria que fossem muitas pessoas. Imagina que a gente com 100 perguntas, ou que fosse difícil, mas que a gente consiga se olhar de maneira personalizada para esse plano de parto, tá? Quem está em Malta, a gente pode fazer encontros presenciais. Quem não está em Malta, a gente vai fazer todo ele online, com 2 aulas, assim, ao vivo, como a gente está fazendo hoje. Daí a gente faz pelo Zoom, né, que fica uma aula só para nós, fechada. E ali a gente vai poder esclarecer coisas que ainda tiverem alguma dúvida. E para quem está no grupo VIP e comprar dentro dessas 48 horas, nós vamos ter nada mais, nada menos, que eu espero que vocês já conheçam. Se não conhecem, pesquisa lá no meu Instagram, um chá de bênçãos online, tá bom? Para que vocês possam chamar aí a mãe, a amiga, para participar. Vai ser aberto, vai ter a condução de uma maravilhosa amiga minha que trabalha com esses tipos de eventos mais ritualísticos, digamos. Não é religioso, tá, gente? Eu já expliquei lá no meu Instagram. Corre lá e vai dar uma olhadinha, tá? O chá de bênçãos, então, vai ser um plus, um bônus nessa nossa construção, né? Da subida da montanha até o pico e lá ter o seu bebê no colo e ter a memória de uma experiência positiva. É isso que eu desejo para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha se tem mais algum recadinho. E essa aqui é a nossa aula de celebração maravilhosa. Adorei conhecê-las, saber um pouquinho mais dos seus medos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Faz um vídeo ou live para as mãezinhas que estão em Malta. Sobre o que, Gé? Tem um vídeo meu já, falando de toda a experiência. Do relato de parto? Depois eu conto, com certeza. Vou fazer sim. Gurias, para quem não, plano de parto não é para mim, eu preciso realmente entender o que está acontecendo comigo, e entender o que está acontecendo no parto, e entender de mais coisas. Então, eu tenho um programa que se chama Programa Metamorfose. Ali a gente trabalha com educação perinatal do início ao fim, também de forma online, e ali com mais bônus, né? É um programa mais robusto, um programa um pouco mais extenso, não muito. Os meus conteúdos e o que eu trago para vocês, eles são mais objetivos e de ação.
tá? Eu não sou a educadora perinatal que vai ficar te dizendo que não precisa, então, se não tá com vontade. Não, vou dizer, olha só, o plano é esse, você quer fazer? Vamos fazer então, vamos lá, entendeu? Porque é isso, gente, é uma responsabilidade com o teu corpo, com a tua experiência e com esse bebê. Então, vem comigo, sem mimimi, e a gente segue no teu programa mais robusto, mais maravilhoso, uma experiência incrível. A intenção é sempre que a tua experiência seja a melhor possível. Por quê? Eu tive, como eu falei para vocês, eu tive essa receita de bolo inteira para dar errado. E eu transformei na melhor experiência da minha vida. Ai, não faço, não vou chorar, né? Mas assim, gente, é isso. Tinha tudo para não dar certo, né? Vocês concordam comigo? E eu e meu marido, né, tenho que também valorizar isso, né? Nós nos colocamos no lugar de vamos aprender isso, né? O mais rápido possível. E com muito amor, com muita ocitocina, a gente conseguiu conduzir da melhor maneira. E hoje, dentro de tudo que eu já testei, tá? Com outros profissionais envolvidos, dentro do meu programa Maior Metamorfose, temos profissionais convidados também, tá? E eu tô falando de fisioterapia pélvica, de alimentação saudável, e a gente tem todo esse, abrangido todos esses pilares de uma gravidez saudável, de uma experiência positiva no mundo. Tá bom, meus amores? Eu acho que tá tudo certo aqui. Podemos conversar. Tem alguma pergunta? Chá de bênçãos, que maravilha! Sim! Maravilhoso, né? De nada. Foi um prazer. Foi um prazer. Gurias, assim, o grupo ele é pequeno. Vocês são as minhas prioridades, né? Por isso que logo mais o link vai cair lá no nosso grupo. E se deliciem, desfrutem em breve.